Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos que vão assistir esse vídeo. Que Deus esteja com vocês, com a casa de vocês, cuidando, protegendo cada um de vocês. Amém? A palavra que eu trouxe hoje está lá em 1 Pedro 5:7. No capítulo 5, no versículo 7, que diz assim: Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Depois de nós fazermos as nossas orações, nós precisamos lembrar em descansar em Deus. Muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós colocamos nas mãos dele, mas nós não descansamos, né? Nós continuamos aflitos, afadigados, né? Mas nós devemos deixar a nossa ansiedade de lado e aprender a descansar naquele que cuida de nós. Porque o descanso, ele é um sinal de que a nossa fé está funcionando. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos, colocamos nas mãos do Senhor e dizemos que temos fé que tudo vai dar certo. Mas nós continuamos com aquela ansiedade, com aquele nervosismo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai acontecer? Então isso não é descansar em Deus, isso não é ter fé. Eu falo porque eu já passei por isso e às vezes assim mesmo eu ainda sou falha nisso. Mas aí eu lembro que eu tenho um Deus, que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, que Ele é o Deus do impossível, que Ele faz as coisas, que Ele realiza, mas não é do jeito que eu quero e nem no tempo que eu quero, mas sim no tempo que Ele quer e do jeito que Ele quer, né? Então nós temos que descansar no Senhor, assim quando nós colocamos, né, a nossa causa na mão dele, nós temos que descansar. Nós não podemos continuar afadigados, ansiosos, né? Será que vai acontecer? Será que não vai? Então nós temos que descansar no Senhor, né? E ter essa tranquilidade, porque a fé ela nos traz aquela tranquilidade. E aqui nós demonstramos que nós acreditamos que Deus está cuidando de nós e das coisas que tentam nos afligir, nos deixar aflitos, nervosos, né? Então, portanto, nós devemos descansar no Senhor e esperar nele, porque a nossa vida não poderia estar em melhores mãos do que nas mãos do Senhor, aquele que nos conhece, né, desde o ventre da nossa mãe. Então, nós devemos descansar no Senhor, porque as aflições, o nervosismo só levam a fazer as coisas erradas e que não são da permissão do Senhor. E muitas vezes, quanto mais você tenta fazer, mais você se enrola, você se complica nas coisas. Então Deus, ele sabe como resolver as coisas. Deus tem o seu modo de fazer as coisas. Nós não sabemos nada, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós não temos sabedoria o suficiente muitas vezes para fazer algo que Deus, né, já tem tudo escrito como que ele vai fazer. E Deus sabe que você vamos fazer errado. Deus sabe que nós vamos colocar os pés, né, as mãos pelos pés já, nem é os pés pelas mãos. Então nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos descansar naquele que cuida de nós. Porque Deus, ele não descansa, ele está o tempo todo nos cuidando, nos protegendo. Ele está colocando nós sempre debaixo das suas asas.
Mas muitas vezes nós saímos dali, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Amém? Então nós devemos descansar mais em Deus, descansar mais no Senhor. Aleluia! Nós não devemos ficar nervosos, afadigados, porque muitas vezes Deus permite criar situações para ver o nosso modo de como nós agirmos nessa situação. E muitas vezes tem muitos que na ansiedade acabam fazendo coisas que não deveria fazer. E aí acaba se complicando e acaba esquecendo que tem um Deus que tudo pode, que tudo faz por nós, quando nós permitimos, né, que Ele venha fazer por nós. Então nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos descansar naquele que cuida de nós, daquele que cuida da nossa família, daquele que cuida de todas as coisas que nós colocamos nas mãos dele. Nós temos que descansar no Senhor. Então descansa no Senhor. Deixa de lado essa tua ansiedade, essa tua mania de fazer as coisas do teu jeito e não do jeito dele. Nós devemos demonstrar, né, acreditar que Deus ele está cuidando de nós, da nossa família, das nossas coisas, tudo aquilo que está à nossa volta. Porque Deus só vai trabalhar naquilo que Ele permite, naquilo que é da vontade dEle. Quando nós falamos, Pai, faz disso a Tua vontade, né? Então, Ele vai fazer da vontade dEle. Muitas vezes não vai dar certo porque não é a minha vontade, não é a mesma que Deus tem para mim. A tua vontade não é a mesma que a vontade que Deus tem para a tua vida. Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Deus, Ele nos ama, mas não é para ver nos rastejando, nos humilhando. Deus, Ele nos ama. Por isso que muitas vezes Ele permite algumas situações para que nós venha a aceitar que nós dependemos totalmente dEle. Que tudo aquilo que Deus faz não dá errado. Tudo aquilo que Deus faz é tudo maravilha, é tudo bênção para a nossa vida. E muitas vezes nós fazemos coisa que achamos que isso aqui vai dar certo, é rápido, é agora. E aí, né, acabamos nos embananando, que nem diz, nos enrolando, né, no fio da meada. Então, nós temos que tomar cuidado, nós devemos, né, deixar de lado a ansiedade e aprender a descansar naquele que cuida de nós, amém? Então, nós devemos descansar no Senhor, porque quando nós descansamos nele, é porque a nossa fé, ela está funcionando, é porque a nossa fé, né, ela está nos tomando conta, demonstrando que nós acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, a minha, a tua vida, a vida da nossa casa, né? O nosso trabalho, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, né? Então, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos dele, nós não poderia estar em melhores mãos aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Então, nós devemos descansar no Senhor e esperar nele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica aqui essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Então, essa é uma reflexão para o dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.